Vamos ler a Bíblia. Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37, eu vou ler. Gênesis, capítulo 41, versículo 37. Se vocês acharam, eu vou ler. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Nós lemos até aqui. A maioria da vida das pessoas, elas enxergam pelos seus olhos, e a situação, o clima que elas encontram, elas aprendem a se deparar com esses problemas e essas experiências elas vão acumulando para a vida. Mas o mundo de Deus, porque pertence aos olhos de Deus, a pessoa que pode ter uma boa vida espiritual é aquela que descobre, né, como que eu posso ter o meu coração junto com Deus. Depende disso daí, a vida espiritual. Então, as pessoas podem passar por dificuldades, problemas, mas as pessoas que vivem com Deus, mesmo vindo dificuldade, elas podem ter força para vencer essa dificuldade. As pessoas que vivem no mundo de Deus são incomparáveis às pessoas que vivem nesse mundo. Se eu não tivesse Deus, tem uma grande probabilidade de eu ter me tornado num alcoólatra ou num viciado em jogo. Eu teria uma grande possibilidade de me tornar numa pessoa muito má. Mas depois que eu conheci a Deus, quando a minha vida antes de conhecer a Deus, eu descobri que seria 100% um fracasso. Eu não teria poder nem capacidade nenhuma para poder resolver os problemas que eu me depararia. Em 1962, quando eu tinha 19 anos, eu descobri exatamente esse fato. E assim, por meio da Bíblia, eu comecei a aprender a viver junto com Deus. Desde então, qualquer coisa que eu fizesse, eu podia ver que Deus estava comigo. Um irmão, ele testemunhou, o Coral Graças, dessa vez, fazendo a cantata de Natal, eles fazem 3 atos, né? E a cada ato, assim, eles mudam o cenário. E, na verdade, cada ator devia demorar uns 10 minutos para trocar cada cenário, mas em 5 segundos eles trocam todo o cenário.
Então, o diretor, vendo esse coral, né? Eles não podem fazer tão rápido assim, né? Ele ficou maravilhado. Todo aquele primeiro e segundo ato, eu não sei se você consegue entender 1/5 daqueles atos da cantata. Vocês viram eles mudarem o cenário? Ninguém consegue ver. Alguém viu a cebola ali no cenário? Não enxergam. Porque é tão perfeitamente feito, né? Então isso traz uma alegria para o coração do ser humano. Mas isso não é só por encenação que torna a pessoa feliz, mas é porque você encontra o coração de felicidade dentro daquele teatro que você pode ter felicidade. Então, a cantata não está encenando ou mostrando um teatro, mas está falando ao coração das pessoas. Por isso que não existem muitas pessoas que entendem a cantata. Hoje em dia, as igrejas evangélicas, elas estão todas tortuosas. Elas falam que tem que viver de uma forma bondosa, ofertar. Elas pensam que você tem que ser bonzinho. Então, elas pensam que as pessoas que fazem isso têm uma boa vida espiritual. Mas acreditar verdadeiramente em Deus é uma coisa muito simples. Deus criou um túnel para Deus poder se conectar com o homem. E isso é o espírito, é o coração. Quando a gente entra um pouco mais profundamente nisso, quando a gente entra pelo mundo do coração, pelos olhos do coração na Bíblia, a gente pode entrar mais profundamente. Se a gente fala com os olhos espirituais sobre o mundo, sobre a carne, a vida nesse mundo é muito infantil, é muito imatura, é uma vida de um nível muito baixo. Vocês vão descobrir isso, mas as pessoas que não sabem disso, elas acham que elas são boas, inteligentes, elas pensam dessa forma, mas, na verdade, diante da maldição eterna, elas vivem numa coisa que não tem nada a ver, em vão. Então, elas vivem como uma pessoa bêbada. Né? Elas estão vivendo de uma forma tortuosa nesse mundo. E através da Bíblia, vivendo nesse mundo, Deus permitiu a gente enxergar um outro mundo. E enxergando esse agradável mundo de Deus, a gente pode ter uma paz, uma felicidade, uma fé que a gente não pode enxergar, que não tem nem como expressar em palavras. A vida espiritual, ela foi realizada de uma forma muito simples. O único caminho da gente se conectar com Deus é o espírito, é pelo coração. Deus criou o coração. E Deus, ele trabalhando nesse coração do homem, Deus fez com que o homem pudesse descobrir a Deus. Então, o Jesus Cristo que a gente não consegue enxergar. Quando eu estou andando pelo caminho, Ele está andando comigo. Quando eu estou dirigindo, Ele está na parte de trás do carro. Se a gente tivesse esses olhos para enxergar isso, vocês podendo perceber o poder e a influência de Jesus Cristo na sua vida, vocês poderiam acreditar em Jesus Cristo. Mas, sem acreditar em Jesus Cristo, parece que você está dando tudo certo, mas você vai fracassar. Se você descobrir isso, então sua vida espiritual pode se desenvolver. E assim Deus também pode conduzir a sua vida. Você pode receber graça para isso. Deus criou o ser humano, Deus criou o coração do homem para se conectar com Deus. Deus colocou o seu coração dentro do homem e assim para fazer aparecer o poder de Deus através dessa pessoa. A gente não cria eletricidade. A gente compra um gerador para utilizar essa energia.
e conecta ao fio da nossa casa, conecta a TV, ao rádio, a máquina de lavar, a geladeira. E a gente faz a eletricidade entrar no nosso quarto. Eletricidade, aqueça a nossa casa. Ligue a TV. Está muito calor, liga o ar-condicionado. Assim a gente utiliza a eletricidade como um escravo para trabalhar por nós. Porque a gente precisa de eletricidade na nossa casa. Quase não existe uma casa que não tenha eletricidade. Eu não sei, mas aqui na nossa cidade é uma pessoa muito especial que consegue viver sem eletricidade. Não é? Então, a gente pode ter paz, pode ter felicidade, a gente pode ter tranquilidade por causa da eletricidade. Assim também, como a eletricidade, Deus utiliza o mesmo método para trazer o seu coração para nós. Se falar um pouco de algumas diferenças, a eletricidade vem para nossa casa, ela ilumina, e se tiver frio, ele coloca o aquecedor, se tiver calor, ele coloca o ar-condicionado e usa a máquina de lavar para lavar sua roupa. E assim, ele trabalhando torna a sua vida muito mais fácil. E assim também, se Deus aparecer na sua vida e estiver com vocês, não tem nem como comparar com o dinheiro, ele trabalha muito mais. Eu, por 55 anos, junto com Deus, eu vivi. E criei discípulos. Estou também formando pessoas de Deus. Os pastores da nossa igreja, eles estão segurando as igrejas de qualquer lugar desse mundo. Parece uma palavra ruim falar assim, segurando, né? Mas qualquer pastor da nossa missão que fique no púlpito daquela igreja, não tem ninguém que consegue segurar eles. Não é porque os pastores da nossa igreja são inteligentes, sábios, são pessoas simples, normais. Mas eles podem falar de Deus, eles podem explicar sobre Deus, eles podem ensinar sobre Deus. Através da eletricidade pode ser utilizada a máquina de lavar, geladeira e TV, assim também. São pastores bem diferentes. A nossa missão foi para Fiji. Lá em Fiji, Fiji era uma colônia da Inglaterra. E um dia a rainha de Inglaterra chamou os cidadãos de Fiji. Mais do que eu governar Fiji, eu acho que melhor é Jesus Cristo governar vocês. Se por acaso vocês quiserem ser governados por Jesus Cristo, eu vou dar independência para Fiji da Inglaterra. E aqueles cidadãos de Fiji começaram a chorar. Vossa Majestade, é uma grande bênção a gente poder servir a senhora. Mas se a senhora está falando para a gente ser governado por Jesus Cristo, nós aceitamos. E com essa promessa, ela deu a independência para Fiji. Então, a maioria dos cidadãos de Fiji acreditam em Jesus, mas a igreja pentecostal metodista está segurando, né, a Fiji. Só que esses pastores da igreja metodista receberam salvação. Mas quando ele escutou as palavras da igreja deles, eles acharam dificuldade entre a igreja Boa Notícia e a igreja metodista. E aí, esse pastor da igreja metodista ligou para o pastor da igreja metodista da Coreia e perguntou: o que é a igreja Boa Notícia? Eles são herege. E assim, a igreja metodista de Fiji cortou relações com a Boa Notícia. Mas alguns pastores,
Eles foram e reclamaram para o pastor da igreja metodista de Fiji. Não, a igreja Boa Notícia que nós conhecemos, eles têm o evangelho que nenhum lugar desse mundo tem. Deus está vivo e trabalhando lá. Por favor, reconsidere mais uma vez, pesquise um pouco mais sobre a igreja Boa Notícia. E em 2016, a igreja metodista de Fiji, ele mandou um pastor como espião para a igreja Boa Notícia. Eles falaram, você vê, averigua tudo da igreja Boa Notícia e volta. E por 2 semanas, ele vigiou a igreja Boa Notícia e ele voltou para Fiji e falou o quê? Quando eu vejo na igreja, na história da igreja cristã, é a primeira vez que eu vejo tanto trabalho do Espírito Santo. Ele começou falando assim. E ele falou, quando a gente, lá em Pussá, na beira do mar, a gente queria fazer a cerimônia de abertura ao céu aberto, estava chovendo demais. Mas os pastores principais se reuniram e oraram, pedindo para que a chuva parasse. Em nenhuma igreja desse mundo, quando chove muito, eles pensam para que lado? Vamos para onde não está chovendo ou vamos cancelar a cerimônia de abertura. Mas eles estavam orando e eles oraram acreditando que a chuva ia parar. Eu nunca vi uma igreja assim nesse mundo. Mas sabe o que é mais incrível? 30 minutos antes da cerimônia de abertura, a chuva parou. E ele falou, não tinha nada a falar diante disso. E por 2 semanas, a pregação, a palavra que eles estavam falando, estava trocando o espírito das pessoas, estava renovando as pessoas. Quem foi que falou que a igreja Boa Notícia é herege? Com certeza, eles são servos de Satanás. E lá na igreja de Fiji, quando eu fui na vez passada, eles falaram para mim, pastor, a gente quer pedir perdão para o senhor. A gente não sabia direito. Por favor, que o senhor nos perdoe. Veio o diretor da igreja de metodista de Fiji diretamente para mim e fazendo um pedido para mim. A igreja de Fiji não tem uma história profunda da Bíblia. Por favor, então, vocês nos ensinem. Então, a partir de janeiro de 2018, a gente vai começar a treinar os pastores de Fiji e a gente vai dar a educação bíblica para eles. Esse evangelho tão agradável que a gente tem, isso somente Deus tem. Pela sabedoria do homem, mesmo lendo 10.000 vezes a Bíblia, tem segredos dentro da Bíblia que a gente não consegue enxergar pelos nossos olhos. Tem o evangelho que a gente não consegue descobrir sozinho. Então, sem o Espírito Santo, por mais que você leia, por mais que você estude a Bíblia, então a base que é o sangue de Jesus Cristo é só uma teoria para eles. Mas não existe nenhuma igreja que a gente escute que eles se tornaram justos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, mas pastores humildes do mundo inteiro, por exemplo, o pastor Kitonga, no começo, ele ficou contra a gente. Mas ele falou para mim, pastor, mesmo que eu me ajoelhe diante do Senhor, eu quero te pedir perdão. E muitos pastores querem escutar a pregação dos nossos pastores, querem ser educados pelos nossos pastores. A gente está vendo Deus trabalhando assim. Não é porque um pastor é inteligente, porque é bom, porque estudou bastante, não tem nada a ver. São pessoas desprezíveis nesse mundo, mas o coração deles estando conectado com o de Deus, aquela força que vem de Deus, o amor que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, aquela paz que vem de Deus,
faz com que a vida deles seja abençoada e clara. Não é pelo esforço, não é pela força humana, é a graça de Deus, conectando com o coração de Deus. E as pessoas que estão conectadas a isso, elas já não podem mais viver pelos métodos humanos. Podem e vão ter uma vida abençoada e gloriosa. Por isso, pessoal, quando nós nos conectamos a Jesus Cristo, mas para Satanás impedir que a gente se conecte a Jesus Cristo, ele coloca um monte de pensamento, faz o homem se corromper, faz o homem se tornar lascívio, se tornar escravo da carne, ter cobiça, dinheiro, enche o coração do ser humano com isso. Mais do que anseiar por Deus, faz ficar preso nas coisas do mundo, fica preso nas coisas da carne e começa a fluir dessa forma. Então, dentro dessa Bíblia que tem mais ou menos 1.800 páginas, essa Bíblia está cheia de bênção, cheia do segredo de Deus. Mas eles ficam procurando, não sei, as pessoas podem achar o ouro da terra, a pérola do mar. Mas essa Bíblia que tem um mundo do coração, cada vez que eu viro a página, eu posso ver um novo mundo de Deus. Por quê? Porque, na verdade, eu sou cego. Mesmo frequentando por 10 anos a igreja, as pessoas não conseguem se libertar do pecado. Vivem esse mundo de pecador. Não conseguem se libertar do pecado. O mundo faz com que a gente viva dessa forma. Mas se Jesus Cristo libertou essa pessoa descobriu isso, essa pessoa tem que estar livre do pecado. Se Deus fala que Ele é amor, que Jesus é amor, então nós também temos que estar aprofundados nesse amor. E mesmo que o mundo nos ofereça todas as coisas, a gente pode rejeitar. As pessoas que frequentam a igreja por 20 anos, mas mesmo não tendo esse amor, elas estão presas nas coisas desse mundo. Mesmo Deus sendo graça, não sabem o que é graça. Há muitas pessoas que estão inflamadas, estão confusas nesse mundo. É assim que a gente tem vivido essa época. Mas Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Ele está abrindo um novo mundo, um mundo maravilhoso para a gente. Mas muitas pessoas, porque Satanás é muito sagaz, ele utiliza muitos métodos para a gente não entrar nesse mundo de Deus. As pessoas que recebem o perdão do pecado. Essa manhã eu tive reunião com os anciãos e falei assim, tinha alguns irmãos dentro da nossa igreja e eles realmente chegaram diante da bênção. E foi muito triste, porque eles abandonaram essa bênção e seguiram o caminho da carne. Eles escolheram a carne. É muito triste quando a gente pensa nisso. Por quê? Porque para Deus isso é impossível, mas para o homem, o amor eterno, a bênção eterna de Deus, parece que para o homem andar num bom carro, viver numa boa casa, essas coisas da carne. Então, Satanás, ele colocou essa lente nos nossos olhos para a gente enxergar as coisas do mundo como uma coisa boa e as coisas de Deus como uma coisa que não é nada. E assim, as pessoas acabam perdendo a oportunidade de receber a graça de Deus. Satanás está trabalhando em cada pessoa assim, para fluir pelo caminho da carne, para fluir
pelo caminho do mundo. Satanás está fazendo isso. E é isso que a Bíblia está nos falando. A gente leu hoje de manhã sobre José. A gente leu sobre como José se tornou governador. Até antes de José se tornar no governador, um dia José ele sonhou e os feixes de trigo dos irmãos se prostraram diante do feixe de trigo de José. E José falou, isso é sonho de Deus, ele vai fazer com que eu me torne governador. José percebeu isso e ele contou para os irmãos. Mano, sim, ontem eu sonhei. Que sonho? Eu estava colhendo os feixes. E eu amarrei os feixes, e o meu feixe estava em pé, e o feixe de todos os irmãos estavam se prostrando diante do meu feixe. E os irmãos escutaram isso e ficaram muito chateados. Ficaram chateados. Você está falando que você vai se tornar o nosso rei? Você está louco, meu? Vai sonhar direito, você sonha que nem um retardado. José, ele estava sendo chutado, esculachado pelos irmãos, estava sendo odiado pelos irmãos. Mas Deus me deu esse sonho. No final eu vou me tornar no governador, eu vou governar muitas pessoas, eu vou salvar muitas pessoas, eu vou dar paz para muitas pessoas, eu vou fazer com que muitas pessoas possam ter vida. Então, estava escrito isso no coração de José. E depois de um tempo, José sonhou de novo. 11 estrelas, o sol e a lua estavam se prostrando diante de José. Se José não fosse burro, ele saberia que os irmãos teriam ódio dele de novo se falasse sobre esse sonho. Mas porque ele era chutado, porque ele era desprezado, ele não queria esconder esse sonho. Os meus irmãos podem me odiar, me chutar, eles podem me desprezar, mas era felicidade para ele. Eu vou me tornar um governador e eu vou salvar muitas pessoas. Surgiu essa fé dentro dele. Mano, eu sonhei de novo ontem. Moleque, o que você sonhou? Tinham 11 estrelas, a lua e o sol se prostraram diante de mim. Moleque, sua vida não é nada. O que você está se achando? Mesmo sendo odiado, mesmo sendo esculachado, mas mesmo assim José acreditava, eu vou me tornar um governador. E ele falou para o pai, o quê? Você está falando, o sol e a lua representam o pai e a mãe, você está falando que a gente se prostrou diante de ti? E o pai brigou com ele. Ele está falando do sonho, ele sonhou porque ele queria sonhar? Mas o pai não foi assim. Ele brigou com o seu filho, mas esse é um sonho que Deus deu. E o pai amava ao seu filho José, embora os irmãos odiassem a ele. E no final, José, ele se tornou no governador. Até esse sonho se realizar, tem uma coisa chamada tempo. Então, Satanás, utilizando todos os métodos, ele ficava falando, não vai dar certo, é impossível, desiste, esse coração é em vão, isso daí é um sonho tolo, até parece que vai acontecer. Satanás continuamente ficou perturbando José. Não, viu? Você está se tornando escravo. Viu? Você foi para a prisão. Mesmo que você interpretou o sonho do copeiro-chefe, não adiantou nada. Aquele sonho é idiota. Não é nada. Não acredita. Mas José, ele acreditou piamente no sonho que Deus lhe deu. Ele interpretou o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. José falou para o copeiro-chefe, quando você sair, não se esqueça de mim, porque eu nada fiz para que morresse nessa masmorra. Mas o copeiro-chefe saiu da prisão e não se lembrou de nada. Mas porque ele estava dentro da promessa de Deus,
Ele se esqueceu do pai, se esqueceu do irmão, se esqueceu do padeiro-chefe, do copeiro-chefe. Mas mesmo assim, dentro do coração do ser humano, Deus fez o trabalho de reviver o sonho dentro do coração dele. E um dia, Faraó sonhou. Ele sonhou que 7 bois magros estavam comendo, 7 bois gordos estavam comendo, e de repente apareceram 7 bois magros e comeram esses bois gordos. E depois tinham 7. Então tinha aqueles trigos também, né? E aqueles mirrados, eles ficaram tudo assim, secos. E aí ele foi interpretar esse sonho. O copeiro-chefe se esqueceu de José. Mas Deus fez algo chamado memória no ser humano. E dentro daquela memória que se apaga dentro do homem, para Deus fazer reviver uma memória não é nada difícil. E o copeiro-chefe de repente se lembrou: o José interpretou meu sonho assim, então com certeza o José vai poder interpretar esse sonho. E José foi chamado ali da prisão. Interpreta esse sonho. E o José falou: esse sonho é um só. Como 7 vacas magras puderam comer as 7 vacas gordas? E como o sonho das 7 espigas é o mesmo que essa das vacas? Então, esses trigos, 7 trigos bons e 7 vacas gordas, são 7 anos de abundância. Quando come bastante, a vaca fica gorda e o trigo também. Mas as 7 vacas magras e 7 feixes mirrados, isso são 7 anos de fome. Então, essas duas palavras interpretaram facilmente esses sonhos. Não é porque conhece todo o coração de Deus. Mas se souber algumas coisas básicas, você pode entender essa Bíblia de uma forma muito fácil. E essa Bíblia vai sendo interpretada, você vai entendendo a palavra e você vai se tornando numa pessoa de Deus. Porque José era uma pessoa de Deus, independente de ir como escravo, independente de como ele fosse, Deus poderia fazer muitos trabalhos. Hoje de manhã nós lemos a palavra. Dentro dessa palavra, não essa palavra de José, mas a palavra de Abraão. No começo, Deus deu esse sonho para José. E depois de um tempo, esse sonho teve o tempo para se realizar esse sonho. E nesse tempo, Satanás deu desesperança, parecia que esse sonho não ia se realizar. E nesse momento, você vai escutar a voz de Satanás ou vai acreditar na promessa de Deus? E muitas pessoas, porque o coração balança, elas acabam se tornando numa pessoa que não tem relação nenhuma com a promessa de Deus. A mesma palavra também foi com Abraão. Deus falou para Abraão que ele se tornaria tão numeroso quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Deus falou que ele se tornaria tão numeroso como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas o mundo que Satanás mostrou, ele jamais poderia ter um filho. Satanás mostrou isso. Ele já estava velho, a Sara já não tinha mais o costume das mulheres. Como eu vou poder ter um filho? Isso daí é impossível humanamente. E assim Satanás queria destruir essa promessa. Agora também, Deus nos dá muitas promessas por meio da Bíblia. E se a gente ficar diante dessa promessa, dessa fé, Deus vai trabalhar. Mas Satanás, para a gente não acreditar nessa promessa, tudo parece que não vai dar certo, não vai dar certo.
ele faz com que a gente somente fique na situação de desesperança. Por quê? Isso é o tempo de Satanás. Então, por exemplo, quando a gente joga ping-pong, um bom jogador de ping-pong, qualquer bolinha que vem, ele consegue atacar. Deus é o melhor jogador de ping-pong. Qualquer dificuldade que venha, ele vai lá e dá um smash naquela bolinha. Aquela bolinha que é a dificuldade, se não conseguir receber, então vai me prejudicar. Se você conseguir receber bem essa bolinha, é uma oportunidade para você vencer o ponto, ganhar o ponto. Então, isso é uma oportunidade. Porque quem é o receptor é Deus. Então, por mais que venha uma bolinha muito forte, eu não preciso temer. Por quê? Deus, ele com certeza vai vencer o adversário. Por isso que nós estamos do lado de Deus. Mas Satanás, através de problemas, não, acho que Deus não vai conseguir trabalhar. Não, Deus não vai dar certo dessa vez. Eu vou fracassar. E no final, quando a fé é destruída, o ser humano acaba ficando desesperançoso e infeliz. A Bíblia fala isso. A mesma coisa foi com a vida de Davi. Um dia, Davi estava apacentando suas ovelhas e o profeta Samuel veio e ungiu ele. Ele se tornou ungido, né, de Deus. Mas logo ele se tornou rei? Não, parecia que de jeito nenhum ele ia se tornar rei. Continuamente surgiu problemas. Como eu vou me tornar rei? Continuamente surgiu esses problemas. A Bíblia nos mostra isso. Deus estabeleceu vocês para que vocês sejam servos de Deus, para vocês se tornarem preciosos servos de Deus. Deus deu essa promessa. Enquanto eu estiver nessa terra, como Deus nos ajudou, como Deus me protegeu. Deus, ele fez para que a gente experimentasse isso, mas Satanás, ele trabalha para parecer que não vai dar certo, que não, eu não posso depositar na mão de Deus, minha família vai fracassar. Então, com esse pensamento, Satanás destrói o nosso coração para a gente não entrar nesse mundo da bênção de Deus. Vivendo por esses anos, em 1999, o meu coração não estava muito bom. E meu coração estava tão ruim. Eu fui para o Hospital Hanyang e por uma semana eu fiz exames no meu coração. E eu fiz vários exames, mas não conseguiram descobrir por que eu tinha problema no coração. E aí eu fui nos Estados Unidos e eu me encontrei com o melhor cardiologista do mundo. Eu me encontrei por apresentação de uma pessoa e o dia inteiro ele me examinou. Ele falou para eu correr em cima da esteira, tirou o raio-x do meu coração e no final ele falou o quê? Pelo nosso conhecimento, a gente não tem como fazer alguma coisa com a sua doença. E naquele tempo eu estava morando em Daejeon e a gente estava construindo uns 7 andares, né? E eles estavam colocando azulejo, né, do lado no 7º andar. E quando eu olhei para cima, eu não conseguia olhar, porque eu fiquei tonto. E meu coração, ele batia, e de repente ele parava. Quando eu escutava o meu coração, eu escutava, né, e parava um pouquinho. Eu pensei, nossa, eu vou viver mais quantos meses? Mas sabe o que foi gratificante? No mês de agosto de 1999, a gente estava fazendo um retiro lá numa montanha, né? E aí, quando à noite eu pensei
Então, lá do meu dormitório até onde estavam as crianças, eram 500 metros. Eu tinha ido 4 vezes. Ou seja, 500 metros, 4 vezes. Então, eram 2 quilômetros, né? Então, eu andei mais ali, o dia inteiro foram uns 4 quilômetros. Eu não conseguia acreditar. Eu pensei, nossa, eu tive o coração, Deus vai curar o meu coração. E a partir do dia seguinte, eu comecei a fazer corrida. E perto da minha igreja tinha um ginásio de uma escola. E toda madrugada eu ia correr lá. No começo eram 300 metros, né? Eu dava 2 voltas, porque eu ficava com dor aqui na costela. E depois eu corria 1 quilômetro, 2 quilômetros, 2, 3, 4, 5 quilômetros. E eu me sentia muito bem. Eu comprei um tênis bem levinho, colocava na mala, independente de eu ir para a África, Alemanha, a qualquer lugar que eu ia, eu levava meu tênis. E o ancião Juan, que é médico oriental, ele falou que na nossa igreja eu sou o que tem o coração mais forte. Ele é um médico oriental e ele falou isso para mim. Eu não tenho também, eu não vou ser prejudicado de acreditar e também se eu não acreditar não vou perder nada, né? Então, realmente meu coração está muito bom. Das outras vezes quando eu vinha de Los Angeles até para Seul, eu sofria muito até Daejeon. E quando eu ia de Daejeon para Daegu, nossa, eu sofria muito também. Eu tinha muito assim, insegurança em andar de carro, de avião, mas agora eu não consigo entender porque as pessoas ficam cansadas de andar de avião. Eu venho de avião do Paraguai, só andar de avião são 30 horas. Dentro do avião eu tomo café, durmo e principalmente no avião não vem telefonema nenhum. E hoje em dia tem o celular que pega, né, dentro do avião. Eu fico com medo disso porque podem me ligar. E aí eu durmo, leio livro, aí tomo Coca-Cola, assisto um filme. E na hora, 30 horas já se passam. Pessoal, a vida de vocês, que vocês vivem pelo seu método. Por mais que você tenha o seu método para viver, quando chega um certo momento, aí chega o seu limite. Mas se por acaso você for uma pessoa que vive através de Deus, por meio de Deus, qualquer problema com que você se depare, não existe nenhum problema que não possa ser resolvido por Deus. E nesse momento você pode ter muita paz, você pode vencer ao sofrimento e angústia. Eu passei por muitas dificuldades, problemas na minha vida, muitas pessoas ficaram contra mim. Mas a boa mão de Deus sempre esteve comigo. E eu não tive medo em nenhum momento. Eu nunca perdi. Frequentemente eu falo, você não consegue me vencer. Eu nunca perdi para alguém como você. Eu não sou nada. Mas em todas as coisas que eu faço, eu posso ver Deus me ajudando e trabalhando. Frequentemente, a gente pode fazer um grande trabalho. E é muito gratificante. Depois de amanhã, a gente vai para Filipinas, lá em Manila. A gente vai fazer uma palestra de inteligência emocional. É uma amostra para se vai passar no teste ou não. Se passar no teste, a gente vai ter uma oportunidade de poder educar todos os viciados em drogas. São 880 mil viciados em drogas que a gente vai poder educar. Não existe ninguém nesse mundo que possa transformar um drogado. Por mais que eles eduquem, eles voltam. Então, as pessoas que estão lá na prisão, eles ficam 2, 3 anos sem se drogar. Eles pensam que assim estão curados, que não vão mais se drogar. Pessoal, eles podem ficar
exclusos em algum momento, mas depois, quando voltam para a sociedade, eles voltam a se drogar. Eu vi muitos drogados assim, parando de se drogar e tendo uma nova vida. Porque esse poder de Deus está vivo na nossa vida e trabalhando. Por mais que uma pessoa esteja morrendo também, eu vi Deus ressuscitando. Deus fez isso. Deus está vivo. Deus quer estar junto com vocês. Ele quer se tornar o verdadeiro dono. E Ele quer trocar a sua vida. Esse é Deus. Por isso, assim como esse Davi, assim como José, assim como Abraão. Então parece que não vai dar certo, parece que vai ser um sofrimento, que você vai sofrer. Por mais que pareça, mas quando chega o tempo, Deus faz aparecer o trabalho glorioso dele. Abraão se tornou no pai da fé. E assim, ele fez aquele trabalho incrível de, na genealogia dele, nascer Jesus Cristo e Jesus Cristo salvar todo esse mundo. José, ele salvou as pessoas também da fome. E ele não salvou somente as pessoas, mas salvou seus familiares também da fome. E realmente os seus irmãos se prostraram diante de José. Conforme a promessa de Deus, Deus realizou. O que eu quero falar para vocês nessa manhã? Andando pelo caminho da promessa de Deus, Satanás vai dar preocupação. Será que isso vai dar certo? Parece que não vai dar certo. Realmente não, parece que não vai dar certo. Diante dessa situação, você não enxerga a situação, mas a pessoa que olha para Deus. Alguns ministros às vezes partem da igreja. Por quê? Porque Deus é o mesmo Deus, mas a situação fica pior. Ai, se eu continuar nessa igreja ministrando, eu vou acabar morrendo de fome. Ai, isso não é nada. Ai, é melhor então eu ser um pedreiro do que ficar aqui como pastor. José sonhou e não foi no dia seguinte que ele se tornou governador. Ele foi para a casa de Potifar e se tornou escravo. E a esposa de Potifar, ele tentou a José, e assim ele acabou indo para a prisão. O que é prisão? É onde vão os prisioneiros. Ele foi para a prisão e ele não foi receber uma pena, porque ele foi esquecido dentro da prisão. Ele não sabia quanto tempo ia ficar lá. E um dia ele pôde interpretar o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. Parecia que tudo estava indo bem, mas o copeiro-chefe se esqueceu dele. Todo mundo se esqueceu dele, mas chegou o tempo de Deus se lembrar dele, e dentro da memória do copeiro-chefe faz ele se lembrar de José, e fez o José ir para diante do rei, e ele pôde interpretar o sonho do faraó, e aconteceu algo incrível. O que o rei faraó falou? Você governa minha casa. Eu serei mais alto que ti só no trono. Toda a autoridade do Egito vai te obedecer. Sem a minha autorização, sem a sua autorização, ninguém vai poder fazer nada. Ele colocou no carro dele, o José, colocou um colar de ouro no pescoço, linho fino, algo que José jamais poderia acreditar. Deus deu uma promessa. Antigamente, quando eu era pobre, eu queria publicar livro, fazer transmissão, eu queria mandar missionário para o mundo inteiro. Deus me deu essa promessa. Mas naquele tempo eu não conseguia nem comer. Eu sinto que em Tegu eu era a pessoa mais pobre daquela cidade. Mas sabe o que é incrível? Que naquele tempo que eu era pobre, eu não era simplesmente um pobre. E sempre que eu tinha uma situação de morrer de fome, Deus, ele me ajudava de alguma forma. E Deus, ele cumpriu o seu trabalho, a sua promessa,
E ele fez com que os missionários, os servos, fossem para o mundo inteiro para pregar esse evangelho. Não tem como expressar isso em palavras. Pessoal, dentro dos seus corações, sabe o que diariamente briga? Vocês veem a promessa de Deus. Mas Satanás coloca um pensamento que parece que não vai dar certo. Então essas duas coisas começam a brigar. Se você não tiver fé em Deus, parece que Deus não vai trabalhar, parece que a situação vai vencer. Então vou largar Deus, deixa Deus de lado. Satanás faz esse trabalho. Então Satanás, ele faz a gente ter algo que a gente não consegue aguentar. Mas as pessoas que acreditam em Deus vencem a todas as coisas por meio de Deus. E assim como José, podem se tornar em pessoas gloriosas como José. Ele salvou o povo do Egito, ele salvou sua família da fome. Os seus irmãos se prostraram diante dele, abaixaram a cabeça diante dele. E Deus, ele estava cumprindo exatamente a sua promessa. Estimados irmãos, qual sonho vocês tiveram? Viver numa casa boa, andar num carro bom, ser respeitado pelas pessoas, comer uma boa comida. Vocês estão tendo esse tipo de sonho? Ou assim como José, salvando todas as pessoas do Egito, fazendo salvar a sua família da fome, vocês vão se tornar nessa pessoa? Deus está nos conduzindo para isso. Parece aos nossos olhos que não vai dar certo, parece que vai ser difícil, parece que é impossível. Por quê? Satanás faz esse trabalho, porque ele não falta sabedoria para ele nos enganar. Então, quando parece que não vai dar certo, ele nos dá uma força para acreditar em Deus. E a fé em Deus, isso é a força. Por mais que esteja acontecendo isso, eu estou dentro da promessa de Deus. Eu sou uma pessoa que sirvo a Deus. Satanás, você não consegue me vencer. Satanás, você é Satanás, mas eu estou com Deus, então eu vou vencer. Davi, quando ficou diante de Golias, foi assim. José, ele aguentou e esperou por esse Deus. E assim Deus conduz dessa forma. Nós somos o Davi desse tempo, nós somos o José desse tempo, nós somos o Abraão desse tempo. Parece que a gente não é nada, parece que a gente não tem nada. Mais do que o ouro, a prata, o dinheiro, mas nós temos a vontade de Deus e nós temos a providência de Deus. Então, através de cada um de vocês, Deus quer realizar a sua vontade. E Deus tem esse plano de realizar a sua promessa dentro de cada um de vocês. Davi pensou que ia se tornar rei logo que foi ungido, mas ele fugiu da morte, fugiu de Saul. E foi a mesma coisa com o José. Ele foi vendido como escravo, foi parar na prisão, parecia que não ia dar certo. Abraão também, Deus deu a promessa que ele se tornaria mais numeroso do que as estrelas do céu e a areia do mar. Naquele tempo parecia que de jeito nenhum ia se cumprir essa promessa. Mas, por meio dessa promessa, nasceu Isaac, Jacó, e depois saiu todo o povo de Israel. Nasceu Cristo, que podia abençoar o mundo inteiro. E Abraão foi utilizado para esse trabalho de Deus. Amados irmãos e irmãs, aos nossos olhos, mais do que o que nossos olhos enxergam, a situação enxerga, eu desejo com que vocês enxerguem a promessa de Deus. E assim, vocês se tornarão no Davi dessa época, o Abraão dessa época, o José dessa época. Parece que agora é impossível, mas no final nós poderemos glorificar a Deus, nós também poderemos receber a bênção de que muitas pessoas vão receber salvação. Nós poderemos estar nesse lugar glorioso.
É uma grande glória, uma grande bênção que não tem como comparar com nada nesse mundo. Por mais que tenha essa dificuldade, esse problema na nossa vida, mas quando nós vamos pela fé em Deus, nós podemos vencer a tentação. E assim nós poderemos nos tornar em preciosos irmãos e irmãs que vão receber a bênção de Deus. Pessoal, não é só Deus que trabalha, Satanás também trabalha. Quando a gente vê com os olhos de Satanás, parece que vai fracassar, que nada vai dar certo. Mas se você vê com os olhos de Deus, a gente vai poder ver que tudo Deus já preparou e providenciou. Mas as pessoas que não têm fé escutam a voz de Satanás e seguem a voz de Satanás. Mas as pessoas que têm fé seguem a promessa e a palavra de Deus e recebem bênção. E eu acredito que, acreditando nessa promessa, nós teremos uma vida abençoada. Até aqui.